esses tesouros perdidos do sagrado feminino, do sagrado que traz a vida na Terra. Enquanto nós nos perdemos, nós deixamos de lado o saber mais importante da mulher. E a história que eu trouxe para vocês hoje é uma história que fala desse resgate, desse saber. As histórias que a gente tem trazido aqui são as histórias do livro As Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola. Esse é um livro que eu li quando eu estava com 30 e poucos anos, e foi um livro que eu demorei 3 anos para ler. E é um livro que eu recomendo para todas as mulheres que eu amo. Então, se você está aqui hoje, comece a lê-lo o mais rápido possível, porque é um tratado da vida da alma feminina manifesta no mundo, e do modo ideal e das formas seguras de resgatá-la do obscuro e profundo abismo que a sociedade enterrou. Vou fazer uma pequena introdução, que é a introdução do livro, e que eu acho que vale a pena ser lido com muita atenção. Esse é o capítulo 3. Farejando os fatos. O resgate da intuição como iniciação. A boneca no bolso. Vassaliza a sabida. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver como uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha, la que sabe, daquela que sabe da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundados até o joelho na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de cultura e de conquistas, classificando cada friso e cada afresco da história que possam encontrar. Às vezes, a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vassaliza é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ele trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para exprimir a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiões do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida, de toda a natureza. Assim, é uma mulher iniciada. A história de Vassaliza é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia, na Hungria, em todos os países bálticos. Ela, às vezes, é intitulada A Boneca, às vezes, Vassilissa, a Sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo, que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo, acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem, Deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por tia Caté,
Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Começamos, portanto. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja, dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vassalissa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula, que, como a própria Vassalissa, usava botas vermelhas, avental branco, saias pretas e colete todo bordado com linha colorida. Essas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassalissa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vassalissa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vassalissa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram entre si mesmas, como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vassalissa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar? Então vamos mandar Vassalissa entrar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As 3 bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vassalissa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condição de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vassalissa, inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura, e os gravetos estalavam sob os seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo do bolso do avental, e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, lhe havia dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor disso, disse Vassalissa, acariciando a boneca no bolso.
A cada bifurcação da estrada, Vassalissa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia, sim, não, para esse lado, para aquele lado. E Vassalissa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando. E o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou, montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vassalissa caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se a noite. A cerca, feita de caveiras e ossos ao redor da choupana, começou a refulgir como um fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não no coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com formato de um grau, que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu com o próprio cabelo sebento da Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido, curvado para cima, e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas do seu contato com os sapos. Suas unhas, manchadas de marrom, eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinhas, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela, às vezes, girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassalissa consultou sua boneca. É essa casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu. E é essa a que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga no seu caldeirão desceu sobre Vassalissa aos gritos. O que quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga, rabugenta. Conheço você e esse pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vassalissa, depois de consultar a boneca. Você tem sorte, ronronou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vassalissa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essa tarefa para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vassalissa viu que os olhos da Baba Yaga de repente se transformaram em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vassalissa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas, e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vassalissa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal. Prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volte mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete.
E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vassalissa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vassalissa deu algo de comer à boneca, também adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não se conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vassalissa. Você é uma menina de sorte! Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho, e 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à vassaliça para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de semente de papoula e um monte de estrume, completamente separado um do outro, compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vassalissa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vassalissa tentou catar a semente de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, não é? Disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e, novamente, 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vassalissa ficou parada por perto. E aí, o que é que está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer uma pergunta, vovó? Perguntou Vassalissa. Pergunte. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalissa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu Iaga com carinho, esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro. E ele é a meia-noite. Entendi, disse Vassalissa. Vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Iaga manhosa. Vassalissa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos, que desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. Em vez disso, Vassalissa respondeu: Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora, disse a Iaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vassalissa com um sorriso. Bênção? Guinchou Baba Yaga. Bênção? Não preciso de bênção nenhuma aqui nessa casa. Melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalissa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos cadentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até a sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer, só vá-se embora. Vassalissa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo, e Vassalissa percebeu que devia só apagar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho.
Era noite, e Vassalissa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com um brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalissa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalissa indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus ossos haviam sido carregados pelos animais e que bom que ela havia desaparecido. Vassalissa chegava cada vez mais perto da casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído, e que por mais que tentasse acender ele sempre se extinguia. Vassalissa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira Navara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as dos contos de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo dos contos de fadas. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vassalissa é uma história de transmissão de bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante a geração, o fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e pela falta do uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo o que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repertório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente, e tudo o que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os seus componentes representam a psique de uma única mulher. Desse modo, todos os aspectos da história pertencem a uma única psique, que passa por um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de certas tarefas. Nesse conto, há 9 tarefas a serem cumpridas pela psique. Elas se concentram na aprendizagem dos hábitos da velha mãe selvagem. Com a realização dessa tarefa, a intuição da mulher, esse ser sagaz que vai onde a mulher for, que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento do amor e confiança com esse ser a quem chamamos de a mulher selvagem. No rito da velha deusa selvagem, Baba Yaga, são as seguintes etapas da iniciação. A primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa para sua filha um legado importante. As tarefas psíquicas desse estágio na vida da mulher são as seguintes: aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe, boa demais, precisa morrer. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política, tornar-se alerta sozinha para seu próprio proveito, deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe, boa demais, morre, a nova mulher nasce. No início
da história, o processo da iniciação começa quando a mãe boa e amada morre. Ela não está mais lá para afagar o cabelo da vassaliça. Na vida de todas nós, como filhos, surge uma hora em que a boa mãe da psique, aquela que nos serviu de modo correto e adequado em tempos passados, transforma-se numa mãe boa demais. Aquela que, em virtude dos seus valores de proteção, começa a nos impedir de reagir a novos desafios e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. Ela deve definhar, até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Embora sempre mantenhamos uma essência do seu carinho, essa transição psíquica natural nos deixa sós num mundo que não é maternal conosco. Mas espere aí, essa mãe boa demais não é só o que ela aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. Ah, existe algo da mãe selvagem por baixo dessa criatura. A mãe boa demais não pode, no entanto, cumprir plenamente esse papel, porque ela é a mãe dos dentes de leite. A mãe abençoada que todo bebê precisa para dar os primeiros passos no mundo psíquico do amor. Portanto, mesmo que essa mãe boa demais não consiga acompanhar a vida da menina, a partir de um certo ponto, ela trata bem da sua filha. Ela abençoa a menina como uma boneca. E isso, como descobrimos, é na realidade uma grande bênção. Esse dramático definhamento psicológico da mãe ocorre pela primeira vez quando a menina passa do ninho acolchoado da pré-adolescência para a selva frenética da adolescência. Para algumas meninas, porém, o processo de desenvolver uma mãe interior nova, mais esperta, a mãe chamada intuição, está apenas pela metade nessa época. E as mulheres com uma formação desse tipo vagueiam anos a fio, desejando profundamente a experiência completa da iniciação e se ajeitando da melhor maneira possível. Essa interrupção no processo iniciático da mulher ocorre por vários motivos, como, por exemplo, quando houve um excesso de problemas psicológicos no início da vida, quando não houve uma presença uniforme da mãe suficientemente boa nos primeiros anos da vida. A iniciação pode também ser suspensa ou ficar incompleta por não haver tensão suficiente dentro da psique. A mãe boa demais tem a resistência de uma espantosa erva daninha e sobrevive agitando suas folhas, super protegendo a filha, muito embora o texto diga: sai de cena pelo lado esquerdo agora. Numa situação dessas, as mulheres muitas vezes se sentem tímidas demais para seguir adiante e entrar na mata, oferecendo toda a resistência possível. Para elas, bem como para outras mulheres adultas, a quem os rigores da própria vida isolam e distanciam da sua vida profundamente intuitiva e cuja queixa muitas vezes é a de estarem extremamente cansadas de cuidar de si mesmas. Existe uma cura eficaz e sábia. Uma retomada da investigação ou uma nova iniciação irá reestabelecer a intuição profunda, independente da idade de uma mulher. E é a intuição profunda que sabe o que é bom para nós, o que precisamos em seguida, e chega a esse conhecimento com uma rapidez incrível, bastando que prestemos atenção ao que ela indique. Muito bem. Fechamos aqui a explanação da noite. E eu espero que vocês tenham gostado desse conto. É um conto que eu amo e que eu li muitas vezes para compreender o meu processo de iniciação psíquica que se deu muito cedo e poder compartilhar com vocês uma possibilidade desse processo de iniciação e a importância fundamental da gente se arriscar indo em busca desse fogo sagrado que está em meio à floresta assustadora da Baba Yaga. Vencer esses desafios no meio da escuridão, passando por todos os tempos, do dia à noite, é, sem dúvida nenhuma, uma iniciação necessária a todas as mulheres que desejam concretizar algo na vida. É impossível, debaixo das asas da mãe boa demais, realizarmos algo. Agora eu quero ouvir vocês. Quem deseja começar?
Ninguém se encoraja? Vou sortear, hein? Dan, 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 dan. Tô que nem Baba Yaga aqui, ó. Pá! Com o meu caldeirão só girando. Na verdade, é um estado de choque ainda, né? Refletindo a história, né? Então, digerindo a história. Realmente é uma sábia história. E trazer para a atualidade é só quem está no autoconhecimento, né? É É, verdade. de uma pura sabedoria, de uma maestria o processo. Sabe as palavras, né? Sabe as colocações. Que bom que a gente pode ter essas referências para continuar, né? Aí você ouve uma história dessa e fala, opa, tem um caminho aí. A gente passou por Eu, alguns estágios da maternidade, né, ao longo desses meses, né? sim, Entendendo esse papel aí dessas mães que a gente vai internalizando, aquelas que nos faltaram e que a gente precisa construir dentro da nossa imagem interna. Ela fala dessa visão intuitiva, dessa capacidade de ter paisagens, né? De criar essa profunda paisagem interna que vai te dar estrutura para você vencer esses desafios, né? E o poder das bênçãos, né? Quem mais quer falar? Dona Vivi? Dona Carla? Oiê, Olá! eu ainda não abri a câmera aqui, gente, desculpa, mas que eu cheguei do trabalho, aí eu vi a mensagem da Vivi aqui, eu falei, vou entrar para escutar, né? Mas aí não sabia também que tinha que ir participativamente, assim, falando. Então, desculpa. É muito interessante, me tocou também em lugares bem profundos, a história, até por conta dessa relação, né? Não só materna com minha mãe, mas também a que a gente tem dentro da gente, que a gente também parece que tem uma intuição, né? Que a gente segue, que independe se você tem filho ou não. Então, é uma intuição de proteção, de maternidade, que não só estende para as nossas gerações, mas que pode abranger outras pessoas também, né? Sim, muito E bem. estou refletindo também ainda. É porque é impactante, né? É uma história, tem um quê de assustador, né? Que é essa jornada até a Baba Yaga, né? Que fala um pouco da nossa saída da vida, né? Desse lugar materno, que é o aconchego, a segurança, e a saída para os desafios que a vida vai apresentar. Muitas coisas. É uma história que, se você, em diversos momentos, você vai entender de forma diferente, né? Acho que todo texto simbólico tem um pouco essa característica de você ir assimilando ao longo da vida, com a sua maturidade, de uma forma diferenciada, né? E essa história é a história que inspira a Cinderela. Olha como é diferente. Na verdade, os desafios da Cinderela são muito amaciados, né? A Cinderela ocidental, ela é totalmente regida pela mãe boa. Apesar de ter a madrasta, os desafios dela são muito pequenos. A jornada dela é curta, né? E pseudo-segura da Cinderela ocidental. Ao passo que essa história ela traz esse encontro com a morte, com a possibilidade da morte, né? Que a Baba Yaga já chega falando é o seguinte: se tu não cumpre o que tu veio fazer, tu morre. Então já vem um confronto com a morte ali, e eu acho que é esse o maior risco que a gente corre à medida em que a gente cresce. Caminhar na vida é, de um certo modo, caminhar na direção da morte. Mas vencer as pequenas mortes, ela mostra vários ciclos ali, quando os cavaleiros passam, né? A gente tem ciclos.
de vida, morte e vida constantemente. As mulheres têm. Muito bem-vinda, viu, Vivi? Muito obrigada pela sua fala. Esse lugar é um lugar bom de estar. A gente aprende juntas e reflete juntos, né? Sobre o que é trazido e sobre essa questão da importância da intuição, da gente se nutrir e valorizar o nosso processo intuitivo, que foi se perdendo ao longo aí do desenvolvimento ocidental, dessas proibições, dessa escuta mais profunda da nossa própria alma, né? Quem mais quer falar? Só falta a Carla. Eu vou falar, não sei se eu vou conseguir. Porque eu não tenho essa referência. Eu te entendo. E me Conheço esses solidarizo. sentimentos. Eu não conheço esses sentimentos de proteção, de cuidado, de criança, de... E hoje eu sei que também não foi culpa da minha mãe, mas isso não me distancia de não conhecer, né? Explica, tira a carga energética do que até então eu não entendia, né? Porque de tanto problema na relação, de tanta repelência, mas o fato de entender que ela também não teve nenhuma responsabilidade, porque a gente não pode dar o que a gente não tem, né? Aí eu acho que, no meu caso, entra muito a intuição, né? A Bárbara estava falando alguma coisa que me remeteu. Quando eu sempre fui uma pessoa que achei que eu não ia ter filho, que minha vida não tinha sido feita para ser mãe, eu só queria trabalhar, era o que me fazia muito feliz. E quando a Joana nasceu, parecia que eu sabia tudo que eu precisava fazer. Foi por intuição, assim. Eu sabia quando ela estava chorando de fome, eu sabia quando ela estava chorando de dor, quando ela estava chorando porque a fralda estava molhada, quando ela queria chamar atenção. E para cada chamado desse, eu já vinha com o que ela precisava receber naquele momento. Acolhê-la e dar tudo que estava ao meu alcance. Mesmo sem nunca ter conhecido esse sentimento. Então, assim, é muito forte esse conto de hoje. Quando fala dessa intuição, né, que está tudo dentro da gente, que, na verdade, toda a sabedoria divina está em nós, né? É só a manifestação dessa divindade mesmo. E a intuição, eu acho que é isso, né? É quando o Criador está falando. Mas a gente tem que estar atento, né? Tem que estar consciente para entrar em contato. Então, assim, eu consegui dar uma coisa que, de certa forma, eu não tive, mas eu não consigo ter a sensação do que é isso tudo. A minha boneca não estava no meu avental. É isso. Essa é a nossa iniciação, né? Eu acho que o primeiro passo é esse reconhecimento, entender onde estão os nossos vazios, né? Porque quando você pode olhar para eles, você vai se capacitando para preenchê-los, né? Você se desafiou numa função que você nem sabia como funcionava. E você fez o seu melhor dentro do processo. A nossa sorte é que a gente evolui, né? A Joana vai fazer melhor ainda. E assim, os que virão se completarão, até daquilo que te faltou. Mas ainda serve para você, e é isso que ela traz, uma possibilidade de uma iniciação em qualquer idade, em que você reconheça as etapas que te faltam para que você esteja completa, né?
esse estado de autoconhecimento, de olhar para si mesmo, de até mesmo contemplar os nossos abismos profundos, ele nos ajuda a aceitar o que foi possível dentro da história que a gente teve e começar a colocar ali naqueles vazios algumas novas sementes que vão alicerçar novas sensações, novos saberes e completar esses vazios com aquelas informações, com as sabedorias que chegam para a gente, com as pessoas que chegam para a gente, e tem talvez uma representatividade simbólica nesse lugar bom, que é o lugar da mãe boa, nutridora, né? A gente pode ir trazendo essa força que a gente vê que chega através de olhar para isso. Então, nem sempre a gente pode passar pelo obstáculo sem observá-lo, né? É bem importante, apesar da escuridão, seguir em frente, sabendo que lá na frente você vai encontrar os caminhos certos para essa refeitura, para esse preenchimento interno, né? E nessas trocas que a gente faz, quando a gente ouve essas histórias, eu acho que agora a gente já está aqui, né? Há pouco tempo de terminar os nossos encontros, a gente vai até novembro, dezembro, com o nosso encontro, a primeira semana. A gente aprendeu muito, né? Como usufruir desses conteúdos que estão chegando dentro dos encontros que a gente pôde fazer ao longo do ano. E como é bom ouvir cada uma de vocês com as impressões que vocês trazem daquilo que bate dentro do coração de vocês, porque cada uma de nós tem também vazios em áreas que a gente desconhece e às vezes até nos mesmos lugares, não é? Às vezes as mães, por medo, são duras, por não saber como demonstrar o amor, elas se fecham ou se tornam secas, como terras áridas. E às vezes a gente precisa regar com as nossas lágrimas esse lugar árido, porque de um certo modo essas mães nos habitam, elas estão conosco, para onde quer que a gente vá. Tem algo importante aqui. Quando a mãe da Vassalissa se despede dela e traz essa boneca como uma bênção, tem um rito, que é o rito da despedida, que depois foi substituído pela unção dos enfermos na religião católica, que é o rito de você poder olhar nos olhos da sua mãe ou do seu ente querido no momento em que ele vai dar o último suspiro, que é o alento. E nesse último suspiro, toda a sabedoria que aquele indivíduo pôde desenvolver ao longo da vida é, na verdade, a grande bênção. Ela não descreve essa passagem, né, ali. Mas nesse suspiro final, você vislumbra aquela alma exatamente como você, como um ser com todas as suas dores, dissabores e amores, né? Porque está tudo ali dentro daquele último suspiro. Assim como está naquele filminho que passa, que conta a nossa história resumidamente, com todas as coisas que a gente conseguiu fazer de maravilhoso e com as coisas que faltaram e que a gente ainda se arrepende naquele último suspiro. Eu falo que as crianças a gente vai trabalhar até o último suspiro. Ainda está assim, meu Deus, era isso. A gente ainda vai estar falando isso. E aqueles que nos assistem dentro desse lugar da passagem recebem esse alento. E o alento, ele é um saber que vem da ancestralidade, quando da mãe, ancestralidade feminina.
e que às vezes a gente não está preparado para sustentar, porque a gente não fez as iniciações necessárias. E ela fala da importância do tratamento e da cura desse self, que é quem nós vamos internalizando aqui dentro, né? A nosso inconsciente, nosso consciente, todas as informações que a gente recebeu, formam o nosso eu, com todas as nuances. E quando a gente pode olhar para todas as feridas e, à medida em que a gente amadurece, curando cada uma delas com amor, né? Olhando para aquelas que ainda têm espinho, que a gente precisa ir lá tirar, que se a gente mexer ainda abre, sangra, que ainda nos dói quando, como se fosse agora o que está acontecendo, o que aconteceu, o que nos ocorreu. Essas pequenas dores que estão lá muitas vezes guardadas, elas devem ser olhadas com muita atenção. E nesse processo da iniciação que ela propõe, da gente internalizar essa mãe boa e deixar ela partir, colocar ela para dentro, entendendo que em algum momento, em alguma altura da história, a gente teve essa mãe, porque senão nós não estaríamos aqui. Porque aqueles que de fato não as tiveram, não foram nutridos, não foram de fato protegidos e morreram. Mas se nós estamos aqui hoje e temos um corpo saudável, onde uma alma habita, nós recebemos, por pelo menos um instante, os bons cuidados da mãe boa. Às vezes, ela precisou morrer mais cedo. E a gente precisou se despedir delas mais cedo. E isso nos torna até mais intuitivas. Isso nos capacita para ter coragem de vencer os obstáculos que se aproximam dentro da nossa jornada da vida. Mas se você percebe que a mãe boa demais não morreu ainda, é hora de no seu inconsciente você ir lá e falar assim: sim, mamãe, muito obrigada, de você eu já recebi tudo. E a partir de agora me despeço. Porque é importante que esse ciclo se feche, para que você, como adulta, possa se sentir capaz de andar na direção daquilo que você deseja. E aí, quem nos dá a matéria que nos veste, que veste a nossa alma, porque eu acho que a nossa alma somos nós, de fato. Quem nos dá a matéria que nos veste são as nossas mães. Então, mesmo que você tenha sido encontrado no lixo, a sua mãe te deu algo de bom, que foi a vida, que você manifesta aqui agora. E isso por si já é mais do que suficiente, mais do que necessário, para que a gente possa, com a nossa alma, organizar todas as estruturas, pegar o alento da mãe boa, colocar no coração, se despedir da mãe boa, encarar a mãe má e usar a intuição para poder seguir o nosso caminho sozinho. Porque mesmo que a gente esteja com pessoas ao nosso lado, a gente caminha só. E no final da história, seremos só nós, com a nossa própria consciência, com tudo aquilo que a gente pôde exercitar, aprender, chorar, sofrer, sorrir, amar, ter prazer. Seremos só nós. E esse é um trabalho da mulher, porque é um trabalho que consegue entender os ciclos
do nascimento, da morte, da vida, da morte, da vida, da morte, da vida, da constante ciclo. Por isso nós ciclamos, né? Por isso nós estamos tão conectadas com os ciclos naturais. E quanto mais a gente se conecta, mais a gente entende qual é o nosso papel diante do mundo. Qual é o nosso papel diante de todas as outras mulheres que caminham conosco. Qual é o nosso papel quando somos mães para as nossas filhas, ainda que tenhamos sido mães não tão boas lá no início, porque talvez não soubéssemos como ser. Mas nos tornamos melhores ao longo da história, e que bom. E tomara que elas possam ver esse lado melhor da gente hoje. Porque quando a gente tem feridas, a gente acaba ferindo o outro. Sem querer, sem saber, sem nem perceber. E para a gente poder estar inteira dentro desse processo do amadurecimento da mulher, né, é necessário a gente reconhecer a nossa própria natureza, a força que tem dentro da gente. E eu acho que o meu processo intuitivo começou muito cedo, porque por mais que parecesse, eu estive sozinha durante muito tempo, parecesse que tivesse muita gente ali à volta, eu estava muito sozinha, de fato. Porque todas as histórias ancestrais do meu feminino, ninguém teve mãe. Ninguém teve mãe. Minha mãe não teve mãe. E ela foi mãe de 4. Do jeito que ela podia ser, sem saber como. Só que ficou vários buracos. E nós fomos mães umas das outras, porque por causa dos buracos, como éramos muitas, umas cuidávamos das outras do jeito que a gente sabia fazer. Só que criança cuidando de criança não dá muito certo, né? Então, os buracos a gente tem que ir tapando mesmo. A gente olhar para a terra como esse referencial, né? E eu acho que vale a pena um trabalho com argila para uma iniciação. Pegar uma argila ou fazer um plantio, entendendo que ali você está recebendo as suas bênçãos, né? Acolhendo as suas bênçãos. Quem sabe fazer a sua boneca? A boneca sabida que vai te guiar aí ao longo da sua história. A terra transmuta, da terra brota, na terra a morte se transforma em adubo e gera outra vida, não é? Então é um bom elemento para se trabalhar. A gente está numa lua crescente, que é uma lua de transformações bem profundas, com um céu cheio de referências estruturadas ainda numa dor. A gente tem a cruz no céu, a gente tem uma super lua, e os planetas que estão alinhados falam da gente deixar aí as velhas dores para adentrar num outro espaço de consciência, para a gente poder, de fato, começar a fazer uma mudança de mentalidade, né, curando essas nossas dores profundas e abrindo espaço para a gente poder encontrar com esse amor, que é o primeiro amor, que é o amor próprio, entendendo que, mesmo que pareça, o que a gente não recebeu não foi por falta de amor, foi por falta de saber, por falta de conhecimento. E que sorte a nossa de estarmos num tempo onde todas as informações estão disponíveis e acessíveis a todos, não é? E poder colher esse saber e transformar as nossas vidas. Parte do princípio de que a gente precisa fazer os movimentos necessários, né? Fazer ainda a maternagem que faltou da nossa dor da infância e dando novos significados, vendo o quanto a gente se superou, apesar dos vazios, e preenchendo esses vazios com o que a gente puder, como a gente puder, tá bem? Então, o trabalho de hoje a gente vai finalizar. Queria ainda ouvir um pouquinho de vocês, a gente vai fazer uma meditação
Se vocês quiserem ainda colocar mais alguma coisa. Hum. Eu queria só agradecer, Vivi, por compartilhar com a gente essa história nesse momento e que realmente tocou o coração, né, de uma forma muito profunda. Muito obrigada. Sem nada. Eu acho que eu voltar um pouco mesmo na. Eu não tinha dado de. Eu sempre tive uma intuição muito forte, muito. Daquelas como da pergunta da boneca, né? Eu acho que a minha boneca era o criador o tempo todo ali. E, e agora, assim, ouvindo essa história e tal, cara, é impressionante como minha intuição sempre foi um negócio muito forte, né? E eu fui seguindo, né? Engraçado, assim, nada muito planejado, não. A gente fala tanto hoje, né? Em planejamento, tem que chegar lá, fazer, o que a gente tenta passar e tal. E eu falo, gente, tudo que aconteceu na minha vida foi tão sem planejamento, foi tanto na guiança, assim, fui entrando nas coisas e fui fazendo e foi dando certo e o Criador foi botando as pessoas, hoje eu entendo isso, né? Uma pena a gente não entender isso mais cedo, mas botando as pessoas que são complementares a você e ao que você não sabe, para que você possa realizar, precisa ser realizado, né? O que está no teu caminho para acontecer, para fazer, que depende, né, da tua guiança, da tua liderança. E assim, muito forte essa situação mesmo da intuição em mim. E talvez ela tenha sido assim ainda mais forte, porque veio dele, né, muito diretamente, assim. A bonequinha não estava lá no avental, mas a consciência, a inteligência suprema estava, né? Então, e assim, é interessante porque hoje, né, assim, muitos estudos, né, que a gente vem fazendo, né, muitas coisas que a gente vem estudando, vem tendo contato, muitos saberes que estão vindo, né? E Joana me ligando aqui. E não sei se eu cortei aqui. Hoje eu consigo muito assim diferente olhar para minha mãe de uma maneira carinhosa, até e honrada, né? Honrar assim a vida que ela me deu e não questionar e saber que ela me deu o que ela podia, com o que ela sabia. De verdade mesmo, hoje eu não tenho mais assim a dor no consciente, isso não existe mais. Lá no inconsciente a gente sabe que é muito mais profundo, né? Então, como você falou, né, tem que preencher esses buracos, esses vazios, essas lacunas, com coisas que a gente nem sabe, que se a gente soubesse a gente já estava fazendo, né? É verdade. A gente não vai ficar esperando, vai ficar sofrendo ali na lacuna, sabendo como é que tem que preencher a lacuna, né? Mas hoje eu não tenho mais a repelência que eu tinha, né? Que eu não conseguia nem ter o contato físico. A constelação me ajudou muito a entender esse processo também, né? Porque a minha mãe, ela viveu identificada com a minha. Congelou. Me ouve? Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo bem, congelou ela lá, eu acho. Deve ter sido a internet dela. O João deve ter ligado, deve ter cortado. Enquanto ela não volta, alguém mais quer falar? Quer falar, Bárbara? É texto bem delicado, né? Várias informações importantes nele. Só isso. Começar a falar, vou chorar de novo. Ela caiu, É, caiu. deve ter cortado lá a ligação dela.
Lívia, que bom que você está aqui, viu? Aí, Voltou, Carla, me ouve? Voltei, te ouço. Eu tava falando que tava tudo parado, assim, eu falei, ué, congelou. Não sei até onde vocês ouviram. Dos aprendizados, né? Para preencher essas coisas, a gente não ficar esperando eternamente, né? Sair trabalhando mesmo. Assim, a constelação me ajudou muito quando eu fiz há uns 10, 12 anos atrás, não lembro exatamente. Me ajudou muito, né, a ter esse entendimento hoje não, e não ter a raiva consciente ou a indignação ou algum tipo de cobrança em relação ao que ela não podia me dar, né? Então, ajudou demais, assim, porque ela estava identificada com a minha bisavó, do, vó do meu avô, que era uma índia e estava abandonada, morreu abandonada, sem ter os devidos cuidados lá, encaminhamentos, né? Hum. E por isso ela agia muito com a coisa de afastar as pessoas e estava no processo de ficar sozinha, né? Estava afastando todo mundo. E foi muito importante descobrir isso para poder até assim entender, né? A gente não vai curar o que isso causa, né? Assim, naquele momento, talvez naquele momento eu nem mesmo que eu tivesse as ferramentas eu não saberia, né? É, Porque ainda faltava, aquilo ali foi muito início de um contato com esse mundo que eu não tinha nenhum. Então, eu sou muito grata por todo mundo que chega e me expande assim como você, né? Porque a cada conhecimento desse que chega pra gente, a gente expande junto, né? E é. pode ter mais amor, né? Pode responder com mais amor, com mais doçura, com mais Acolhe, leveza. né? Abre espaço para entrar coisas, sai o que é difícil e abre espaço para entrar esse sentimento de amor. Que bom, fico feliz. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. Vamos trabalhar a nossa meditação? Então, nessa meditação, a gente vai trazer as bênçãos da primeira mulher que estruturou no ventre o DNA que deu origem a quem somos. Então, a gente vai lá atrás, num lugar bem distante, talvez na mulher mais selvagem que a gente possa acessar, aonde os instintos maternos eram muito mais vigorosos, muito mais potentes do que os que a gente tem hoje. A gente vai se ancorar dos nossos corações até o coração da terra. Vamos deixar que as nossas raízes profundas desçam. Encontre esse espaço profundo que é o coração da terra. Um grande coração cristalino, forjado como um grande diamante, onde estão todas as memórias, informações de todos os seres que passaram sobre a terra, de todos os nossos ancestrais. Nesse espaço profundo, nós vamos nos permitir ancorar, vamos deixar o excesso de pensamento escorrer, toda a tensão do cotidiano, toda a pressão, todas as dores que saltaram em nossos corações agora, descerem e serem absorvidos por esse espaço profundo e sagrado que há na Terra. Enquanto você inspira grande e profundo, perceba que seus pés enraizam e que sua mente se expande, se conectando com a profunda natureza do planeta, as águas cristalinas subterrâneas,
Sinta que seus ossos são preenchidos, a sua coluna, seu cérebro. Perceba o seu coração sendo lavado com essas águas cristalinas, limpando todas as mágoas, vazios, todo o sentimento de abandono, tristeza, toda a dor da rejeição, da solidão, todo o ressentimento que essas dores trazem. Perceba que chega para você a cada inspiração uma conexão profunda com as grandes árvores e as grandes florestas que nutrem toda a terra. Sinta que nesse espaço abundante de verde, o seu coração se enche de bondade e perdão. E você perdoa quem causou as suas dores mais profundas. E você se perdoa das dores que causou. E acolhe a bondade aí nesse coração. Enquanto você se expande ainda mais, você se conecta com o equilíbrio harmônico de toda a grande terra, as altas montanhas, as nuvens do céu. Perceba que o céu se derrama sobre sua cabeça, trazendo clareza, despertando a centelha divina, sagrada, que habita em cada uma das suas células, despertando a sua consciência mais elevada, mais amorosa. Sinta que essa luz se expande dentro de você e que você se expande, a sua mente se expande para o infinito universo, conectando você à fonte divina. Perceba que essa fonte se derrama, preenchendo o seu coração, os seus seios, o seu ventre, o seu útero, trompas, ovários. Perceba que desde esse espaço sagrado, aonde habita a força da vida, você se conecta com todas as mulheres da sua ancestralidade. Um grande círculo de mulheres. Ali estão presentes os saberes, dons, capacidades adquiridas. Veja que todas elas trazem para você uma bênção. Receba com suas mãos abertas as bênçãos da sua mãe, as bênçãos da sua avó materna, as bênçãos da sua bisavó, as bênçãos da sua tetravó. Veja que muitas mulheres derramam sobre a sua mente, a sua cabeça, o seu corpo, as suas células, os conhecimentos adquiridos na jornada terrena. Essa é a sua iniciação. Aqui você recebe da primeira mulher que tocou o solo, a mulher selvagem. Uma grande lua é colocada sobre a sua cabeça. Perceba que você é preenchida por esse manto de luz,
que todas as suas células são preenchidas por esse amor de mãe, por esse sentimento, essa sensação, esse entendimento do qual é a sensação de ter a completude deste amor. E que junto com esse amor chega a força dessa mulher selvagem, a primeira delas. Sinta que você recebe agora a grande força, a grande energia que nutre os seus ossos, tendões, músculos, tecidos e que auxilia você a se erguer. Dentro da sua matéria concreta, se erguer e dar caminho para a sua alma, o seu propósito. Sinta que você se preenche, ilumina. E com as bênçãos dessas mulheres todas, você se cura. Você se cura dos seus vazios, das dores da infância, do medo. Você recebe agora a energia da valentia. Sinta que esse grande círculo agora é envolvido pelo círculo das grandes divindades femininas. A grande deusa, todas as deusas de toda a história da humanidade trazem a sua frequência a partir do amor incondicional e abençoam a sua linhagem feminina. Desde a primeira mulher, todas são preenchidas por essa luz de divino poder. Perceba que cada uma delas se preenche e que agora você se preenche depois delas. Sinta que essa força se derrama por dentro dos seus olhos, desde o topo da sua cabeça, abrindo a sua intuição, o seu terceiro olho, sua visão interna, a sua clareza. Veja que o seu eu superior, a sua grande alma, passa agora a reger a sua consciência, trazendo a mais elevada frequência, ativando a sua percepção, a sua intuição, trazendo a clareza, o sentimento de segurança e proteção. Sinta que essa energia envolve você completamente, e todas elas nesse grande círculo de luz. Diga em voz alta: sou grata, sou grato, sou imensamente grato por tua presença na Terra, minha primeira ancestral, pois é a partir de ti que todas nós viemos a ser. Sou grato, sou grato, sou profundamente grato a ti, minha mãe, por me dar passagem à vida, pois é a partir de ti que venho a ser quem sou.
Agora me fortaleço com suas bênçãos e me despeço para caminhar só a minha estrada. Na estrada encontrarei companhia, a companhia certa para o meu destino. Veja a sua estrada, veja que ela está iluminada pelo grande raio de luz da grande lua, da superlua. Sinta que a cada passo que dá, seus pés se iluminam. Veja a frente como um farol de luz, guiando você na direção certa, a sua direção. Sinta que essa luz está aqui agora com você e anda com você, trazendo clareza, sustentando o seu caminhar sobre a terra. Sinta seu corpo, seus pés firmes, suavemente se alongue, se mova e retome a consciência. Todas bem? Bebam bastante água, se nutram e descansem, tá bem? Tá bem. Nossa, foi forte. Bem forte. Como sempre, né, Vivi? Vivi não é pra, não é pra iniciantes, não. É para iniciados. É isso aí. Nossa, recebemos uma iniciação, né? Que beleza. Aproveitem, olha só essa energia que chegou. Minha mão chega a estar pegando fogo aqui. Muita Abraça, coisa. abraça a Joaninha para ela receber essa energia. Poxa, ela não tá aqui, ela tá me ligando, ela tá no pai hoje, mas eu vou falar com ela já já. Se eu passar aqui. É, depois quando você puder, ó, passa a mãozinha nela, Uhum, tá bem? tá bom. Aproveitem, descansem. E a gente vai se falando, tá? Até o nosso próximo encontro. A constelação é sem ser esse domingo ou outro, né? Dia 21. Ah, então tá. Tá bom. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Fiquem com Beijo para todas. Beijo, meninas. Obrigada. beijo, Vivi. Fica com Deus.